Estamos estudando a carta de Tiago e estamos fazendo isso sobre esse tema, uma fé viva. Chegamos já ao capítulo de número 4 e agora estamos chegando ao final desse capítulo. E nessa manhã, se Deus quiser e assim nos permitir, vamos até o versículo de número 17. Então eu peço que você abra a sua Bíblia, Tiago capítulo de número 4, vamos ler de 13 a 17. Tiago capítulo 4, de 13 a 17. Tiago 4, de 13 a 17. Vamos orar? Ó Deus bendito, o que poderá ser de nós sem a Tua atuação em nossas vidas? O que poderá ser de nós se o Senhor nos entregar a nós mesmos? Senhor, nós somos dependentes de Ti em tudo, inclusive em um momento tão importante do culto como esse. Precisamos de Ti para entendermos a Tua palavra, precisamos de Ti para fazermos a exposição da mesma. Por isso, Senhor, reconhecendo a nossa pequenez e a Tua grandeza, colocando-nos no nosso próprio lugar e reconhecendo o Teu lugar, queremos Te pedir que o Senhor nos abençoe nesse tempo. Faça isso no poder do Teu Santo Espírito, Senhor, para a glória do Teu próprio nome e para o nosso próprio bem. Ajuda-nos, Senhor. Pedimos-te isso em nome de Jesus. Amém. Tiago 4, 13 a 17. Ouçam agora, vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos para esta ou aquela cidade, passaremos um ano ali, faremos negócios e ganharemos dinheiro. Vocês não sabem o que lhe acontecerá amanhã. Que é a sua vida? Vocês são como uma neblina que aparece por um pouco tempo e depois se dissipa. Ao invés disso, deveriam dizer: se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. Agora, porém, vocês se vangloriam das suas pretensões. Toda vanglória como essa é maligna. Pensem nisso, pois. Quem sabe que deve fazer o bem e não faz, comete pecado. Bruce, Jim Carrey, está descontente com quase tudo na sua vida. A despeito de ter um belo apartamento, um carro esportivo, um emprego, de certo modo, decente, uma bela e graciosa namorada, ele está descontente com tudo em sua vida. Ele tem um sonho, talvez o grande fruto do seu descontentamento até então. Como jornalista, ele quer o espaço que será deixado em breve pelo âncora do jornalismo da empresa na qual ele trabalha. A sua namorada, por sua vez, não espera ver isso acontecer para que ele finalmente a peça em casamento. No entanto,
depois de ver o seu time perder, o cachorro fazer xixi no sofá, chegar atrasado no trabalho, perder o emprego, ser demitido e ver o seu sonho ser entregue de mão beijada para o seu grande rival, ele explode em ira. Ele fica irado. A sua murmuração, agora, outrora direcionada para a vida, é direcionada para Deus. E ele começa a ficar bravo com o próprio Deus. Muito mais do que isso. Na sua murmuração, ele começa a dizer e a reclamar com Deus e falar: olha, eu governaria o mundo melhor do que você. Eu conduziria essa bagaça melhor do que você. Então, nesse drama, Deus, interpretado por Morgan Freeman, desce, a fim de dar a Bruce poderes divinos para que ele governe a sua própria vida e o mundo. Ele pensa inicialmente que isso será o máximo. Imagine você ter poderes que nenhum outro ser humano tem. Agora ele é o homem todo-poderoso. Mal sabia ele das inclinações egoístas do seu coração e da maneira como ele usaria tudo isso para o seu próprio benefício egoísta. E mais do que isso, mal sabia ele que é muito cansativo ser Deus, quando não se é. Bem, o filme Todo Poderoso é uma comédia, que de maneira intencional ou não, apresenta uma crítica, pelo menos indireta, à nossa era secular. Ao tempo que nós vivemos, no qual acredita que Deus é irrelevante para conduzir o mundo que nós vivemos e tudo mais à nossa volta. É uma crítica talvez indireta para essa ideia humana de que nós podemos assumir o papel de deuses sobre as nossas próprias vidas, que podemos governar as circunstâncias, sem perceber que a ausência de humildade, de propósito e de moralidade transcendentes não gera outra coisa na nossa própria vida e no mundo à nossa volta, a não ser o caos de tentar ser o Todo-Poderoso. Bem, é precisamente sobre isso que agora Tiago está escrevendo no texto que nós ora lemos. A sua história não é sobre um jornalista. A sua história é sobre um grupo de empresários que soberbamente agora coloca o mapa mundi nas suas mesas, e agora eles se reúnem enquanto planejam o próprio futuro, enquanto planejam tudo o que eles desejam e querem fazer. E eles começam então agora a planejar e a planejar, a calcular e a calcular. E eles dizem: hoje ou amanhã iremos para aquela cidade, passaremos ali alguns dias, vamos fazer negócios e vamos lucrar enquanto fazemos esses negócios. E você não pode perder o ponto de Tiago. A questão aqui levantada por ele não é um contraponto a projetos ou planejamentos. Não é
até mesmo a possibilidade de realizar tarefas que possam produzir lucros. Não, não. O ponto aqui de Tiago para esse grupo de empreendedores arrojados, investidores arriscados, é exatamente considerar os seus planos a parte da vontade de Deus. Sem dizer, se Deus quiser, faremos isso ou aquilo. Se Deus quiser, prosperaremos enquanto estivermos fazendo negócios. Se Deus quiser, se Deus quiser, se Deus quiser. O ponto de Tiago é exatamente combater essa nossa disposição natural do coração de sermos deuses para nós mesmos e vivermos como se Deus não existisse, tomando o lugar dele, a fim de nos achando poderosos, fazermos aquilo que queremos fazer. Então esse é o tema da mensagem nessa manhã. Pare de brincar de ser Deus. Pare de brincar de querer ser Deus. Tiago dá 2 razões pelas quais você deve parar de brincar de ser Deus. A primeira, brincar de ser Deus é uma tolice desastrosa. A segunda, brincar de ser Deus é uma arrogância pecaminosa. Vamos então à primeira parte. Brincar de ser Deus é uma tolice desastrosa, muito mais desastrosa do que você pode pensar ou mesmo imaginar. O texto diz então que eles agora olham para o mapa na mesa e diz: hoje ou amanhã iremos para esta ou aquela cidade, passaremos um ano ali, faremos negócios e ganharemos dinheiro. Observe vocês que o uso dos verbos no futuro do indicativo, isto é, iremos, gastaremos, faremos negócios, lucraremos, mostra claramente como Deus é deixado de lado, como se fosse irrelevante para as suas vidas, como se eles dependessem apenas deles mesmos. E note que, embora essa passagem tenha sido escrita há tanto tempo, ela é mais relevante para os nossos dias do que nós podemos imaginar. Ela combate uma filosofia chamada de secularismo. Filosofia essa que tem ganhado força desde o iluminismo, quando Deus foi deixado de lado, quando os filósofos disseram que se existe a ideia de um Deus como postulado na visão de mundo judaico-cristã, ele está morto, é inexistente. E agora o que exatamente predomina no nosso mundo é a ideia de que nós não precisamos de Deus. E note, o secularismo é uma forma muito sutil de ateísmo. Porque no secularismo você não precisa necessariamente declarar que Deus não existe. O secularismo, ele tem uma tarefa muito clara. O seu discurso é: Deus nunca é relevante para a discussão. É por essa razão que, no âmbito da justiça, o que Deus pensa, o que Ele se revelou na natureza e na sua palavra, não é levado em conta. Aquilo que define o que é homem e o que é mulher, segundo a palavra de Deus, é irrelevante para a nossa sociedade. Aquilo que é casamento, conforme definido pela palavra de Deus, é irrelevante para a nossa sociedade.
E você pode passar por todas as esferas, jurídica, econômica, educacional, e o que se vê é exatamente um distanciamento da pessoa de Deus, por considerá-lo irrelevante. Se eu, na qualidade de pastor protestante, resolver fazer um mestrado acadêmico, é bem possível que a banca examinadora de projeto de entrada diga-me: o que você está fazendo aqui? E essa pergunta retórica, ela tem um pressuposto por trás. O que você pensa sobre a vida, para nós, é irrelevante. É irrelevante. Como disse um dos profetas do nosso tempo secular, não precisamos de Deus para guiar a história ou o processo. Temos toda a inteligência, criatividade, coragem que precisamos. Se nos dedicarmos a isso, podemos tornar esse mundo melhor sem Deus. Sem Deus. Só que seria muito bom, meus irmãos, se o secularismo fosse uma coisa só lá fora. Mas a grande realidade é que mesmo que de forma inconsciente, você pode ser um teísta teórico e um secularista prático. Sim, você pode ser um teísta teórico e um secularista prático, ou seja, você pode afirmar crer no Deus das Escrituras, você pode afirmar a existência de Deus, você pode professar a sua fé em Deus, você pode vir à igreja, você pode frequentar a escola dominical, você pode participar do grupo semanal, você pode orar todos os dias, você pode ler a Bíblia todos os dias. Mas ainda assim, você viver a sua vida, você conduzir a sua família, você conduzir todo o seu futuro, sem nada a ver com essa sua crença processada e professada. As suas decisões não são baseadas na fé que você processa e professa. Ao contrário disso. O que você faz é seguir o seu próprio coração. Fazer aquilo da sua própria intuição. Tim Keller, no seu célebre livro, Deus na Era Secular, assevera que indivíduos podem professar uma fé religiosa e se dizer não seculares. Todavia, na prática, a existência de Deus pode não ter impacto perceptível algum nas suas decisões e na conduta da vida. Note, como eu já disse, é possível você ser cristão, mas viver como um pagão, como se Deus não existisse. O que você precisa entender é isso. No secularismo prático, pelo menos praticado por muitos de nós, a vontade de Deus não é essa estrutura, essa visão de mundo abrangente, que determina todas as suas escolhas e que guia a sua vida. Eu quero que você entenda que até mesmo pessoas religiosas podem escolher namorados, cônjuge, podem buscar profissões, podem se aproximar de pessoas para fazer amizades, podem tomar decisões financeiras, mas fazem isso baseados unicamente na sua própria felicidade, no próprio desejo pessoal, como se Ele não existisse. No fundo, você é o Senhor da sua própria vida. Essa é uma das razões porque você ora tão pouco. Porque você acha que consegue fazer o que precisa ser feito pela sua própria capacidade. Quando você se volta para a oração, quando você vê e desiste, agora não tem mais o que fazer. Eu já ouvi muitas vezes: pastor, ora por mim, porque agora só Deus. Mas antes não era também? Sempre foi.
mas a gente tenta fazer como a gente acha que pode fazer. Tiago então aponta agora por que é loucura querer ter um dia de Todo-Poderoso. Veja o versículo de número 14. Vocês nem sabem o que vai acontecer amanhã. Que é a vida de vocês? Ele pergunta retoricamente. E ele mesmo responde: vocês são como uma neblina que aparece por um pouco tempo e depois se dissipa. Note que, embora você possa até mesmo fazer planos e projetos grandiosos, você não tem a capacidade de fazer uma coisa importante: prever o futuro. Você não consegue fazer isso. E sabe por que não? Porque há tantas complexidades nesse mundo quebrado, que a vida é marcada por incertezas. Há tantas complexidades nesse mundo quebrado, que a vida sempre é marcada por incertezas. Você pode descobrir ainda hoje que você tem uma doença grave. Você pode perder o seu emprego amanhã de manhã, quando você chegar no trabalho. Uma crise financeira pode destruir e acabar com a sua empresa do dia para a noite. O mercado financeiro pode mudar de uma hora para outra, sem qualquer previsão. Uma nova guerra colocará o mundo de cabeça para baixo novamente. Uma pandemia inesperada pode mudar o curso do mundo. Então há uma complexidade enorme nesse mundo quebrado. Mas você coloca o mapa na sua mesa e diz: bem, amanhã eu vou para aqui, depois para aqui, depois para aqui, depois para aqui. Nós vamos fazer isso e aquilo e aquilo e aquilo, e depois nós voltaremos para casa. E aí Tiago diz: hã? O que é a vida? Você não se atentou para a complexidade desse mundo quebrado que torna tudo incerto? Mais ainda, ele diz: é tolice você negligenciar a providência de Deus e seguir os seus próprios caminhos por causa da brevidade da vida. Não importa quantos dígitos bancários a sua conta tenha, não importa se os seus exames estão em dia, não importa se você está fazendo academia e é fisicamente forte, não importa se você instalou todos os drives de uma poderosa mente. Tiago diz: você é como aquela neblina, que logo cedo ela aparece, mas basta, nem muito sol, tá? Um pouco de sol, para ela durar apenas alguns minutos. Dificilmente chegar ao meio-dia, a metade do dia. E Tiago diz: assim é você? Bem, diante disso, o que é que você deve fazer e qual postura você deve ter? Ele diz, se no versículo de número 15 ele diz o que você não pode fazer, o que você não pode falar, agora no versículo de número 13 ele diz isso, agora no versículo de número 15, ele diz o que você deve dizer. Se o Senhor quiser, viveremos. Se o Senhor quiser, faremos isto ou aquilo. Agora não se engane. Isso aqui não é mais uma daquelas expressões do mundo evangélico que você fala sem sentido, que você simplesmente coloca no início da sua frase, porque você tem que falar. Nem muito menos uma expressão para justificar
a sua suposta crença na providência de Deus, enquanto você não faz aquilo que foi chamado a fazer dentro da providência de Deus. Ao contrário, essa é uma expressão que deve brotar do íntimo do seu ser, do mais profundo do seu coração, e que tem uma fundamentação teológica muito grande, isto é, a providência do Senhor é que nos guia. Então, se a providência do Senhor quiser, eu farei isso, farei aquilo. E esse é o ponto de Tiago. Se você não tem a menor ideia de como será o amanhã, então não lhe resta outra coisa a não ser se submeter à vontade de Deus e desistir de ser o Todo-Poderoso. E sabe, irmãos, eu acho que isso aqui é até um certo de ponto em comum com vocês. Pelo menos conversando com alguns de vocês e pastoreando vocês, eu vejo muito desejo de vocês em conhecerem a vontade de Deus. Sabe, a gente lida no aconselhamento, pessoas que se preocupam e elas querem saber o que elas precisam fazer para agradar a Deus. Às vezes elas se veem diante de uma decisão a ser tomada e elas buscam aconselhamento para dizer, e agora, o que eu devo fazer? Eu vejo isso de maneira nobre, me alegro. Mas sabe uma coisa que eu tenho percebido? O que eu tenho percebido, que há algo mais difícil a ser feito nessa matéria. Isto é, além de se submeter à vontade de Deus, presta atenção nisso, confiar e se alegrar com a sua vontade providente. Sabe onde eu vou chegar, né? Sabe aqueles momentos que Deus frustra os seus planos e as coisas não acontecem exatamente como você planejou que acontecesse? Você não costuma se alegrar e dar glória a Deus. Como Bruce, de O Todo-Poderoso, você fica bravo, murmura. Você não olha para a providência do Senhor e diz, sabe? Deus soberanamente governa todas as coisas, conduz todas as coisas, a sua vontade é boa, perfeita e agradável. Então, se Ele assim quis, louvado seja o nome dEle. Confiarei na sua providência e mais do que isso, me alegrarei na sua providência. Descansarei na sua providência. No final a gente tem esse mesmo espírito de Bruce, né? Quer saber, Senhor, eu faria melhor do que você. Agiria melhor do que o Senhor. Tiago está dizendo que essa é uma tolice desastrosa. Isso já seria muito ruim por si só. Mas ele diz que é ainda pior. Em segundo lugar, brincar de ser Deus é uma arrogância pecaminosa. Veja o versículo de número 16. Agora, porém, vocês se vangloriam das suas pretensões. Não é apenas que têm pretensões orgulhosas. Não. Eles se vangloriam das suas pretensões orgulhosas. É o orgulho de dizer, esse cara sou eu. Tiago diz que ao invés de depender dos planos do Senhor e estar debaixo do cuidado do Senhor, ao contrário, eles se gabam, eles se vangloriam, porque eles
estão fazendo as coisas na sua própria sabedoria, na sua própria força e no seu próprio poder. Tiago diz então que essa vanglória é uma falta de entendimento da vida. Não, maligna. Essa vanglória é maligna. E aqui, meus irmãos, chegamos mais uma vez em algo que Tiago é muito bom em fazer. Não sei se vocês sabem, mas Tiago é muito usado, a carta de Tiago, ela é muito usada no aconselhamento bíblico. E uma das razões é porque Tiago tem essa capacidade de ir aprofundando os temas e chegando até o cerne da questão. E mais uma vez agora, ele faz isso. Já vimos que ele aprofundou vários temas, chegando ao problema dos nossos problemas, o problema do coração. Agora é como se ele rompesse isso e adentrasse naquilo que está por trás do problema dos nossos problemas, o nosso problema do coração. Agora, ele nos faz voltar à gênese de todas as coisas. Como vocês sabem, quando Deus criou o homem, Ele criou com o único propósito, que ele o refletisse. Que ele o refletisse. Todavia, você sabe que o pecado distorceu não apenas a estrutura, mas a direção também das nossas próprias vidas. De modo que agora nós procuramos mais uma vez nos assemelharmos a Deus, mas de maneira pecaminosa. Então, por favor, preste atenção, siga o meu raciocínio, ou como dizem os adolescentes, segue o fio. Os teólogos dividem os atributos de Deus em atributos comunicáveis e atributos incomunicáveis. Os atributos comunicáveis de Deus são aquelas qualidades que Ele possui e que agora Ele também permite que nós as tenhamos. De tal maneira que Deus é bom, Deus é gracioso, Deus é verdadeiro, Deus é sábio, Deus é justo, Deus é santo. E agora, no poder do Santo Espírito, nós também podemos nos aproximar dessa imagem de Deus. Nós podemos nos tornar graciosos, nós podemos nos tornar verdadeiros, nós podemos nos tornar sábios, nós podemos nos tornar justos, nós podemos nos tornar santos. Mas há também alguns atributos que são incomunicáveis. Isto é, são qualidades que pertencem não ao caráter de Deus, mas ao ser de Deus. Esses só são encontrados na divindade e Ele não compartilhou nem com os seres humanos, nem com os anjos. Isso é que faz com que Deus seja distinto de você. Bem, como vocês sabem, esses atributos incomunicáveis, normalmente, eles começam com a palavra onisciência. Significa que não há limites para o que ele sabe. Onipotência significa que não há limites para o que ele pode fazer. Onipresença significa que não há limites de onde ele pode estar. Mas você lembra o que aconteceu no jardim? A serpente maligna se aproximou de Eva e disse: Eva, você sabe que você pode fazer um reino melhor do que esse que você vive, né? Você sabe, né? Você sabe que você pode fazer um reino no qual você é o centro e que qual você pode governá-lo sozinha. Você sabe, né? Eu não sei se você percebeu ainda, Eva, mas se você olhar bem ao seu redor e perceber bem, você pode ser igual a Deus. No seu caráter? Não. No seu ser.
Então, desde aquele terrível dia, você tenta se assemelhar a Deus, não apenas nos seus atributos comunicáveis, mas você tenta se assemelhar a Deus nos seus atributos incomunicáveis. Você só não consegue perceber isso com clareza, mas você faz mais isso do que você imagina. Deixa eu dar um exemplo. Como Bruce, todos nós gostaríamos de ter onisciência. Já pensou saber quem vai ganhar o Brasileirão desse ano? Se aquele pênalti vai entrar ou não? Mais ainda, qual será o resultado das eleições nos Estados Unidos? Essas são coisas, sabe, mais frugares. Você tem preocupações mais existenciais, mais profundas. O que você gostaria mesmo de saber é se aquela doença vai aparecer novamente ou não. Se o tratamento médico vai ser bem sucedido ou não. O que você gostaria de saber mesmo é se de repente a sua vida vai ter uma reviravolta ou não. Se a sua saúde, que cada vez mais vai definhando enquanto você envelhece, vai suportar até quando? Mas você não sabe dessas coisas. Bem, você então faz uma série de exames, exames e mais exames, exames e mais exames. Você coloca sobre a mesa, veja, não é um mapa mundi, para dizer, vou aqui, vou fazer negócios e vou retornar. Mas ainda são dados. E agora o que você faz? Você tenta interpretar todos os dados para poder saber qual vai ser o futuro. E então se sentir bem e ficar em paz. No final você não se contenta em ser uma criatura que está debaixo da providência de Deus. Você não se contenta simplesmente em confiar em Deus diante das complexidades da vida. Você vai tentar buscar esquadrilhar até mesmo os caminhos misteriosos do Senhor e da sua providência, ao invés de humildemente abraçar as suas limitações e se jogar na sua providência. Sabe por quê? Porque desde a queda, nós buscamos nos assemelhar a Deus, não nos seus atributos incomunicáveis apenas, mas nós queremos nos assemelhar a Deus nos seus atributos incomunicáveis. Incomunicáveis. Desde lá, o nosso passatempo favorito é brincar de ser Deus. É agir como se tivesse conhecimento suficiente para saber o que vem pela frente, a fim de guiar a sua própria vida. E qual é o problema disso? O problema disso é refletido nas nossas emoções. Note, o que é ansiedade? Vamos pensar ansiedade teologicamente. Ansiedade é uma aspiração frustrada à onisciência e onipotência divina. É isso. É essa aspiração frustrada de saber tudo à sua volta e de ter o poder de governar as circunstâncias. No alto da sua sabedoria, você diz: hoje e amanhã farei isso, farei aquilo outro. Irei e voltarei. E você achava que tudo estava dentro do seu controle. Você achava que você estava na direção de todas as coisas, mas de repente, as coisas mudam. Você aguardava um resultado do exame e veio outro. Você aguardava um lucro na empresa e de repente
Veio outro e você diz, mas eu planejei, eu li o mercado, eu vi todas as coisas. E aí, quando você menos percebe, o seu sono foi embora. Que é a ansiedade? Uma aspiração frustrada à onipotência e onisciência divina. Por que você está tão amargurado? Por que você fica tão irado como lá o Todo-Poderoso? Por que você se sente um fracasso? Você diz, as pessoas conseguiram chegar lá onde elas queriam, mas veja, eu não. Eu não. E aí você fica deprimido, por quê? Parece até meio que humilde, né? Ó céus, ó vida. Mas no final das contas é uma aspiração frustrada da onipotência. Veja que se você quiser brincar de Deus, você sempre vai oscilar entre complexos de superioridade e complexos de inferioridade na sua vida. E se você assistiu o filme Todo-Poderoso, você sabe que isso cansa. Por quê? Porque isso tira todas as suas forças? Por que isso te leva à exaustão? Porque é cansativo ser Deus. É isso. Não é apenas tolice. Não é apenas arrogância. Por causa da nossa limitação, é cansativo ser Deus. Às vezes no aconselhamento eu me deparo diante de pessoas que estão assim, exauridas. E quando a gente vai ver, é o desejo de controlar as coisas, de fazer no próprio braço, e o meu aconselhamento sempre acaba nisso. Você vê como é cansativo ser Deus? Pastor, então o que a gente faz? Eu vou te dar uma tarefa de casa. É o primeiro sermão que tem uma tarefa de casa. Faça isso. Mas faça isso essa semana de maneira profunda. Eu vou ler com vocês e vou pedir para vocês durante a semana meditarem nesse salmo. Toda semana. Se você puder fazer isso todo dia, arruma um comentário sobre esse salmo. Estuda ele profundamente. Salmo 131 é a resposta para esse dilema. Ele diz, Senhor, o meu coração não é orgulhoso, os meus olhos não são arrogantes, não me envolto com coisas grandiosas, nem maravilhosas demais para mim. Conhece alguém que faz isso? Conhece alguém que quer ter onisciência e onipotência, ler os dados e ver tudo que está à frente, olhar para o mercado, olhar para o mundo, governar as circunstâncias? Ele diz, pelo contrário. Olha só que descrição poética de descansar na providência de Deus. Acalmei e aquietei a minha alma. Sou como uma criança desmamada pela sua mãe. A minha alma é como essa criança. Põe a sua esperança no Senhor, ó Israel, desde agora e para sempre. Pare de brincar de ser Deus. Seja apenas uma criatura que descansa nos seus braços. Digo a vocês, aqui está a resposta de muitos dos nossos dilemas emocionais. Você vai se sentir mais aliviado, menos carga sobre os seus próprios ombros. É difícil ser Deus até mesmo por um dia. Pare de fazer isso durante toda a sua vida. Confie no Senhor. Convido o pessoal da música para que venha aqui. Vamos cantar esse cântico que encerra essa realidade, nos desafiando a isso. Confiar no Senhor. Confiar na sua providência.
Ele de fato é a nossa força, é a nossa luz, Ele é a nossa pedra angular que nos sustém. Seja na tempestade, seja na sequidão, que importa? Ele é que conduz todas as coisas. Podemos sentir a sua paz, o seu amor, mesmo em meio às lutas, horas más. Ele é o nosso consolador, Ele é tudo para nós. E se você se firmar no seu amor, você de fato vai viver. Vamos cantar essa realidade. Vamos